uma noite em que Jesus estava com os seus discípulos. Jesus começou a lhes falar a respeito do fim do mundo. A Bíblia fala em Mateus 24 do sermão escatológico, profético. E os discípulos perguntaram: Mestre, quais são os sinais da tua vinda? Pois Jesus falou a eles que ele iria ao Pai e que voltaria. E dentre os sinais que Jesus proferiu sobre a sua vinda, 2 sinais foram marcantes. Jesus disse como foi nos dias de Noé. 2 coisas marcaram os dias de Noé. A primeira foi a corrupção. Nos dias de Noé, a corrupção era muito avolumada, grande, a ponto de só escapar o justo Noé. A corrupção era muito grande. Mas uma outra coisa também marcou os dias de Noé: a violência. E são estes 2 sinais da vinda de Jesus reais nos dias atuais. É incrível. Jesus disse como foi nos dias de Noé. O mundo estava contaminado pela corrupção. O mundo estava embriagado, muito embriagado pela violência. E nós estamos vendo aquilo que Jesus falou se cumprindo. Hoje, a violência é muito maior do que nos dias de Noé. Por quê? Porque a população cresceu. Nos dias de Noé não havia quase 8 bilhões de pessoas. Hoje nós temos quase 8 bilhões de pessoas na Terra. Então, a corrupção hoje é bem maior do que nos dias de Noé. A violência é grande. Hoje a violência urbana, ela mata muito mais do que guerras. O número de pessoas que morrem pela violência urbana, pequenos assaltos, furtos, latrocínios, é muito maior do que o número de pessoas que tombam numa guerra. De sorte é que nos dias atuais,
cumpre-se, literalmente, os dias de Noé. Há corrupção generalizada em diversos setores da sociedade. E há violência de todo tipo. Violência doméstica, violência às mulheres, violência seguida de morte, enfim. Um outro sinal surpreendente que Jesus disse aos discípulos, que quando ele estivesse para vir, marcaria a terra, ele disse como foi nos dias de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra e as cidades da região foram destruídas por causa da sua depravação moral. A depravação moral, com especialidade também a depravação sexual, era muito grande. E o modo de vida daquele povo atraiu a ira de Deus, a ponto de Deus dizer que os moradores de Sodoma e de Gomorra só faziam o que era mal. Por aí você e eu temos uma ideia daquilo que Jesus falou. A palavra fala. Está registrado na palavra. Os moradores de Sodoma e Gomorra só faziam o que era mal. Segundo alguns historiadores, havia em Sodoma e Gomorra estupro coletivo, depravação sexual, todo tipo de anarquia moral já era vivida, evidenciada naquela época. Eles eram maus, diz a Bíblia. E Jesus deixou um aviso para todos, dizendo que, como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, isso também serviria de sinal para os dias da sua vinda. Em pleno século 21, a depravação sexual é muito grande. Estamos vivendo um tempo de muita depravação sexual. A pureza sexual tem deixado de existir e tem dado lugar à libertinagem, a todo tipo de orgia, aquilo que há alguns anos atrás só praticavam os imorais. Hoje estas imoralidades são praticadas em nome da normalidade. Quem fizesse antigamente certos atos sexuais sujos e imundos eram considerados como pessoas depravadas,
sujas, imorais, sem escrúpulo. Hoje, quem não faz é ultrapassado, é careta, não se modernizou, não sabe o que é verdadeiramente ser feliz. Apontam a sexualidade como a felicidade plena do ser humano, como o prazer tem mais valor do que uma vida regrada e comprometida com Deus. Estamos vivendo uma época de muita prostituição. Prostituição legalizada e prostituição não legalizada, vivida até mesmo de modo doméstico, no lar, em meio à família. E a palavra de Deus condena. E eu quero nesta noite mostrar que a palavra de Deus, ela é absoluta, independente da mudança social, religiosa, moral, independente de qualquer que seja a mudança. O homem pode mudar até de crença e de valor, mas a palavra de Deus nunca mudará e nunca deixará de ser a palavra de Deus. Eu convido-vos a abrir a Bíblia na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 6. Primeira aos Coríntios 6. Vamos prestar atenção ao que a palavra de Deus nos informa, nos mostra. A partir, meus amados, do versículo 13. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Repitam comigo, digam: o meu corpo é para morada do Espírito Santo. Vamos pular o versículo 14 e vamos para o 15. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão dois, uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele.
fugir da prostituição, fugir da impureza. Qualquer pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidades sexuais peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Repitam, digam, o meu corpo é santuário, morada do Espírito Santo. Há um conceito enganador. Que conceito é esse que engana o ser humano? É o conceito em que o corpo é meu e eu tenho direito de fazer o que eu quiser com o meu corpo. A Bíblia, a palavra de Deus, não nos dá esse direito. Você que é um verdadeiro cristão, tenha muito cuidado com o que você vai fazer com o seu corpo, ou com o que você anda fazendo com o seu corpo, ou o que você pensa em fazer com o seu corpo. O verdadeiro cristão, ele passou a ser de Jesus Cristo, e Jesus Cristo passou a ser dono do corpo, da alma e do espírito desta pessoa. Diga, Jesus é o dono do meu corpo, da minha alma e do meu espírito. O engano de Satanás é muito grande na terra. E Satanás, ele joga coisas até na cabeça do cristão, para o cristão se desviar da palavra. Aí tem cristão que pega o corpo dele, pinta do jeito que quer, promove lascívia, expõe o seu corpo de qualquer maneira, porque namora, acha que o corpo deve ser exibido. Eu tenho um conselho para os jovens. Você é templo do Espírito Santo. Está namorando, exiba Jesus que está na sua vida para o seu namorado ou para a sua namorada. Não exiba o seu corpo. É pecado. Ele pertence ao Espírito Santo de Deus. Tem cristão que acha, o corpo é dele, ele faz o que ele quer, então ele pode entrar no modismo do pince, da tatuagem. O corpo é dele, ele pode modificar. Cuidado. Porque a Bíblia está dizendo, e você leu e eu também li, quem oferece o seu corpo à prostituição é meretriz com ela. Quem deprava o seu corpo comete depravação.
Então eu tenho que entender que eu sou santuário de Deus. Diga, eu sou santuário de Deus. No Antigo Testamento, o santuário era a parte principal do templo. E algo especial era colocado no santuário. Por isso era chamado de lugar santo, lugar separado. E era chamado também de Santo dos Santos. Era um lugar muito especial. Por isso vem a palavra santuário. E dentro do santuário, nesse lugar especial, era colocado a Arca da Aliança. Instrumento esse que simbolizava a presença de Deus. Deus quer estar num lugar especial da sua vida, da minha vida. Jesus veio. Jesus é a presença de Deus viva. E ele diz, e Paulo confirma, que a casa que ele habita, o santuário que ele habita, não são essas 4 paredes do templo da igreja missionária Apacentar. O santuário que Deus habita, que o Espírito Santo habita, é o teu corpo. Por isso eu e você precisamos viver uma vida separada. Diga, vida separada. Vida separada do quê? Do pecado. Crente não tem liberdade para pecar. O verdadeiro cristão perdeu a liberdade para pecar. O verdadeiro cristão vive para exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, nós não temos direito de fazer o que quisermos fazer com o nosso corpo. Você pode colocar a mão no seu peito e dizer, aqui, o meu corpo pertence a Jesus Cristo. Ei, escute-me, se isso não é realidade na sua vida, é porque você ainda não se converteu. Precisa se converter. Porque o verdadeiro cristão convertido, ele morreu para o mundo e pertence a Deus. Ele não vive para o mundo. Ele vive no mundo, mas não vive para o mundo. Ele vive para Deus. Nós estamos vivendo o modernismo da prostituição. A prostituição, há aproximadamente uns 60 anos atrás, ela vem se modernizando. É prostituição? É. Mas ela está ganhando uma roupagem nova, se modernizando, ganhando mais adeptos. E nesses 60 anos, a poligamia avançou assustadoramente. A prostituição levou a muitos casais se divorciarem. A prostituição rompeu famílias, quebrou conceitos, trouxe o afastamento da palavra de Deus e o apego ao pecado. Muitos evangélicos
se divorciaram, porque o pacto monogâmico de ser dele para sempre, ou ser dela para sempre, tornou-se banal, tornou-se sem valor. Eu vou ser seu até o dia que eu não me interessar por outra. Eu vou ser seu até o dia que não me interessar por outro. E hoje nós estamos vivendo um pacote de tantas coisas que fazem parte de uma só coisa: prostituição, namoro indecente, perda de virgindade, masculina ou feminina, bigamia, poligamia, adultério, traição, depravação nos atos sexuais, aonde as pessoas hoje dão mais prazer, a satisfação, se é que há, no sexo anal, no sexo oral, no sexo isso, no sexo aquilo, porque precisam viver algo novo. E isso tem até, amado, feito parte do quarto dos lares de alguns cristãos que ainda não se converteram. São religiosos, mas não se converteram. Desconhece a pureza que tem que realmente haver no seu corpo, pois o corpo não será. O corpo do cristão é morada do Espírito Santo. Posso ouvir um amém? Eu espero que você esteja entendendo. Diga comigo: o meu corpo não é para a prostituição. Se prostituir, amado, não é simplesmente ir ao baixo meretismo, a uma casa de prostituição e pagar por um ato sexual. Ah, se fosse só isso, se resumiria a prostituição em um mercado comercial do sexo. Mas não é isso só, não. Para vocês terem ideia, um jovem ou uma jovem que fica trocando de namorado todo dia, toda hora, namora com um mês, termina, namora com outro, ela está se prostituindo, mesmo não tendo praticado sexo nenhum. Agora imagina se ela vive trocando de namorado e o seu namoro é indecente, é imoral, é cheio de pega ali, pega acolá, faz isso e aquilo outro. E quando chega na igreja, ainda quer cantar no louvor, ainda quer glorificar a Deus, ainda quer ser usado por Deus. Como? Eu não sei como. Eu não sei como. Porque a palavra diz que Deus não habita em templo sujo. O Espírito de Deus é santo. E Ele quer a minha vida, a tua vida santa. Ah, mas o pastor fulano de tal falou. O pastor fulano de tal não é Deus. O pastor fulano de tal não é Deus. Ele não sabe mais do que Deus. Se Deus diz que é prostituição, e se Deus diz que os prostitutos não herdarão o reino de Deus, não herdarão mesmo não. Eu não quero saber o que o pastor fulano de tal falou. Eu quero saber o que a palavra fala.
E o que a palavra de Deus fala é: guarda o teu corpo em santidade, separado do pecado. Separado do pecado. Outro dia, eu fui bombardeado com a seguinte pergunta: sexo oral é pecado? Eu disse: o diabo está querendo aprontar uma para mim. O diabo está querendo aprontar uma para mim. Perguntei a Deus: Deus, me revela se é ou não. Não quero saber o que os pastores acham. Eu quero saber o que o Senhor acha. Revela para mim. Estava eu vendo uma reportagem de um médico e fui pesquisar sobre uma doença venérea. Sobre uma doença venérea, sentei com a minha esposa e fui pesquisar. E achei lá: essa doença é transmitida por sexo oral. Eu disse: pronto, Deus acabou de me responder. Se produz doença, e doença que mata, e doença que não cura, não é permitido por Deus. Mais do que nunca, eu tenho convicção que o sexo oral, colocar a boca num pênis, ou colocar a boca numa vagina, é depravação sexual, é falta de higiene e é pecado. Porque a pessoa vai pegar uma baita de uma doença sexualmente transmissível, incurável. Ela vai produzir uma infecção na garganta, ela vai produzir uma doença bacteriana no organismo incurável. E eu, como servo de Deus, eu aconselho: cuidado com o que você vive praticando dentro de 4 paredes, porque você pode estar se prostituindo, defraudando, causando aquilo que a Bíblia condena: imoralidade, impureza. Outra coisa que a Bíblia descreve exatamente como isso, ó. Não é só a questão de imoralidade, mas diz que é impureza, diz que é fornicação, diz que é depravação, defraudação, defraudar, porque muitas vezes esta prostituição é feita violentamente, defraudando a pessoa que não consente, não quer, mas é obrigado a se submeter, porque aquele homem ou aquela mulher quer. É mais do que um estupro, é uma agressão, é uma defraudação, é um desrespeito, é uma violação. E a Bíblia diz que Deus puniu, e não puniu só com a AIDS, puniu com diversas doenças. Diversas doenças. Diga comigo: eu tenho um corpo para servir ao Espírito Santo.
Não podemos tomar o que é de Cristo e fazer membro de uma prostituta. Foi o que disse Paulo. O meu corpo, a minha boca, os meus pés, os meus olhos, a minha genitália, ela é de Cristo. O Espírito Santo habita em mim. Tudo em mim é consagrado a Deus. Você é mulher de Deus. Você aceitou Jesus para Ele morar na sua vida. Então tudo é dele. Corpo, alma e espírito pertencem a Ele. Ah, mas eu preciso viver esta ou aquela fantasia sexual. Você precisa, eu preciso. Nós precisamos é viver em novidade de vida. Ah, mas se eu não fizer, o meu marido me larga. Vá cedendo. Vá cedendo à depravação sexual. Vá cedendo à imoralidade. Vá cedendo àquilo que Deus abomina. Porque um dia Ele vai rejeitar, vai dizer aqui não. Aqui no meu céu, sem arrependimento, não entra não. E pelo que eu aprendi, arrependimento é mudança. Arrependimento não é um sentimento. Ou eu estou aqui, Senhor, por favor, e amanhã faz a mesma coisa ou pior. Já surgiu na terra a prostituição moderna. E o que é a prostituição moderna? É o poliamor, são as relações abertas. Hoje, meio-dia, eu estava mostrando ao irmão Edmilson, meu genro, um vídeo em que a mocinha, uma mocinha mal, ela tinha assim uns 17 anos. Ela já tinha 2 parceiros. Arrumou um, arrumou outro, e 3, o triângulo que eles chamam de triângulo amoroso. Vivendo um triângulo amoroso, aonde os 3 vão para a mesma cama, praticam toda a liberdade que o sexo na cabeça deles pode promover. O que é isso? Prostituição. Que nome novo está sendo dado? Poliamor. Poliamor que é, poli é plural, muitos, e amor é amor, então muitos amores. E a tônica do assunto é, se eu amo a Maria e amo também a Joana, ora, por que perder as minhas 2, que são meus 2 amores? Então eu quero ficar com os meus 2 amores. Eu vou ficar com Maria e vou ficar com Joana. E diz a mulher, se eu amo a Paulo e amo também a Pedro, e posso amar também um terceiro, para que ficar nessa monotonia de apenas ser de uma pessoa só? O poliamor é a multiplicidade, é a elevação da poligamia, é a depravação. Sabe por quê? Porque não é a monogamia ali entre eles estarem vivendo, não. 3 numa casa, se relacionando sexualmente, os 3. Hoje eu vou dormir com ele. A mulher tem 2, 3 maridos, até mais, que não é marido, não tem essa palavra marido, não tem essa palavra esposa. No poliamor tem companheiro, parceiro. Ele é o meu parceiro até o dia que eu não senti nada por outro, diz a mulher. Ela é a minha parceira até o dia
que eu não senti nada por outra, no dia que eu senti alguma coisa por outra, ela aceita. Se ela não aceitar, ela sai e eu trago a minha nova mulher, a minha nova companheira, o meu novo amor. Cadê até a morte o separe? Cadê o voto de fidelidade? Cadê aquilo que foi instituído pela palavra de Deus? Ei, meu irmão, o diabo tem armado cilada para fazer com que as famílias tradicionais sejam desconstruídas. E ele tem ganhado espaço nisso. Sabe por quê? O número de divórcio aumentou, não diminuiu. Nessas 2 décadas, nesses 20 anos, o que tem de pessoas divorciadas, que já passaram pelo primeiro relacionamento, segundo, terceiro, e já perdeu até a conta. Em que relacionamento está? Pois aquilo que a Bíblia prega, ser uma carne só, agora estão botando um triângulo. Estão colocando agora 2 casais. Estão colocando 2 homens que se relacionam, um como mulher e outro com homem, e ainda vem terceiriza uma mulher que gosta de homem. Isso só tem um nome só: prostituição, depravação, sodomia, fim de mundo. Você está me entendendo? Deseje pureza para a sua vida. Deseje pureza para o seu corpo. Deseja pureza para o teu namorado, para o teu namoro, para a tua namorada. Você sabia que a masturbação é uma depravação, é uma agressão que o jovem comete a si mesmo, e não precisa ser só jovem. É uma agressão que a pessoa comete a si mesmo. É uma maneira de praticar, pensando em alguém que Jesus proibiu. É uma maneira de praticar para desafogar a incitação que foi produzida pela indecência do namoro ou pela pornografia. Ninguém fica excitado sexualmente do nada. Essa é a grande verdade. A igreja está aqui? Eu estou falando coisa séria, que está dominando o mundo. Você passe a ver as mensagens que circulam no WhatsApp, nas redes sociais. Ela vem, quando não vem com 2 mulheres, vem com 2 homens. Vem com 2 mulheres e um homem. E agora você pega uma mensagem e vê assim, ó, o braço do homem no ombro da mulher e o outro braço do outro homem segurando na mão da mulher. É uma mulher com 2 homens. É um homem com 2 mulheres. É um cara que ele não sabe se ele é homem, se ele é mulher. É um cara que vai para a cama com uma mulher, mas ainda naquela noite ele vai para a cama também com um homem. Isso é prostituição. E Jesus chamou isso também de sodomia. E Jesus disse, é sinal da sua volta. Relações abertas. É definido como um acordo consensual entre parceiros para ter relações sexuais que não esteja entre os 2. Você sabe o que é isso na cabeça de um adolescente? Ele se acha bem assim no direito de dizer bem assim, olha, eu vou ter relação sexual hoje com alguém que não é minha namorada,
Uma namorada não pode, mas ele já bota na cabeça que ele pode terceirizar. A mulher pode terceirizar. A mulher pode dizer assim: olha, eu estou assim, sabe, meio enjoada de você. Posso viver uma experiência nova? Sim, meu bem, que experiência nova você quer? Ah, aquele encanador que teve ontem aqui, ele era musculoso e eu senti uma atração muito grande com ele. Chame ele para vir aqui, para ficar eu, você e ele. E hoje nós vamos ter uma noite diferente. É o poliamor, é o relacionamento aberto, é o modismo, é a normalidade que está sendo implantada nos dias de hoje na humanidade. É real. Vai lá no YouTube e pesquisa o que é o poliamor. E você vai encontrar vários testemunhos. Olha, eu vivia depressiva, eu vivia cansada, aquela monotonia, eu queria fazer sexo, ele chegava cansado, então hoje está bom, eu tenho mais um parceiro, eu tenho mais uma parceira, no dia que eu não quero fazer sexo com o meu novo parceiro, eu faço com minha nova parceira, e está todo mundo feliz. Carnalmente, sim. Mas o prazer da carne tem um preço. O prazer da carne, ela leva ao inferno. Passa a mão assim para ver se vocês estão me vendo. Estão me vendo? Estão quietos. Eu estou pregando, amado, a manchete do jornal de ontem, que é real nos dias de hoje. É o que está acontecendo, não é o que vai acontecer. Amém? Porque a Bíblia fala sobre essas coisas. A Bíblia condena. A Bíblia condena. A Bíblia condena, amado. A Bíblia diz que o meu corpo é templo do Espírito Santo. A Bíblia diz que o teu corpo, meu irmão, é templo do Espírito Santo. A Bíblia diz: ah, mas a carne é fraca, porque você ainda não se converteu. No dia que se converter de verdade, que o Espírito Santo passar a morar dentro de você, você vai ver que a sua carne, o seu corpo torna-se forte. Que o seu corpo não é objeto de depravação. O seu corpo é voltado para a santificação, para o respeito a Deus. Escuta essa. Dentro da igreja evangélica. Dentro da igreja evangélica. 99% dos jovens. Eu disse quanto? 99% dos jovens evangélicos já cometeram alguma impureza sexual. Esses jovens, 13, 14, 15, 16, 17, já cometeram alguma impureza, 99%. Pelo menos uma vez já viu pornografia. Pelo menos uma vez já se masturbou. Pelo menos uma vez já praticou sexo realmente, vou aqui dizer, devasso. Namoro devasso. Devassidão na sua conduta de namoro. E dentro da igreja, você nota que é um grupo frio. De onde vem a frieza espiritual na vida de alguns jovens?
da depravação, dos pensamentos impuros. Ah, mas são os hormônios. Que hormônios é esse? Que domina o corpo, a alma e o espírito. Que hormônios são esses? Por que não dominou a José na casa de Potifar? Por que não dominou? Se é uma coisa biológica, por que José foi resistente? É porque, amado, o pecado é alimentado aqui na mente, cobiçado pelos olhos, desejado pelas palavras e executado. Alguém me ouve? Você está preocupado com alguma coisa? Se preocupe só em uma coisa só: agradar a Deus, em ser diferente nesse mundo, em ser diferente. Meus amados, a gente vê um interesse pelo mundo muito grande. O que influencia hoje muita gente não é o Espírito Santo, é o mundo. Ele está na igreja, no templo, mas Deus não está na vida. A gente nota pela influência. Ah, mas meu filho, pastor, não bebe, meu filho não joga, não sai. Mas você sabe o que é que ele anda fazendo no quarto dele a sós? Você sabe o que é que ele anda vendo nas redes sociais até 2, 3 horas, 4 horas da manhã? Fiscalize mais, policie mais, bote normas e lei na sua casa. Aprenda a desligar o Wi-Fi e carregar para dentro do seu quarto. Aprenda a ter lei na sua casa e dizer: celular aqui agora está todos eles desligados. Na minha casa é assim. Até as minhas netas sabem que lá tem horário para desligar o celular. As minhas netas sabem. Eu não sei como é na casa delas, mas elas sabem como é na minha casa. Então é necessário, amado, vigilância, prudência. O poliamor está aí, as relações abertas estão aí. E quais são as doutrinas do poliamor? Relação aberta, liberdade para poligamia em todos os níveis. Um cara pode ter 5 homens, uma mulher pode ter 5 mulheres, porque o gênero dela se identifica com mulher. Ela é uma mulher que se sente um homem naquele corpo. Então ela quer tirar uma de homem. Ele é um homem que se sente uma mulher e quer tirar uma de mulher. Então ele convida 5 homens para dormir com ele e vice-versa. Sodomia, prostituição. Para finalizar, eu quero falar para você um pouco do que é ideologia de gênero na prática. Muitas pessoas sabem na teoria. Está sendo ensinado que se aquele menininho não se sente homem, que ele tem o direito de ser mulher. Não é só isso, não. E aquela menininha que se sente menino, ela tem direito de ser homem. Não é só isso, não. Na ideologia de gênero, a pessoa
define o gênero que quer ser, ó. Define o gênero que quer ser, quando quer ser e até o tempo que quer ser. Em outras palavras, na ideologia de gênero, o camarada diz assim: eu vou ser mulher por 2 horas. Passa a ser mulher por 2 horas. E aí volta, não quero ser mulher mais, eu quero ser trans. E passa a ser trans. Ah, eu quero ser homem. Volta a ser homem. E ele diz assim: ah, eu estou enjoado de ser homem, de ser mulher, de ser trans. Agora eu quero ser um cavalo. Eu quero pertencer ao gênero animal. Então, na cabeça dele, ele é um cavalo. Ei, cuidado! É engraçado, mas cuidado quando seu filho chegar da escola dizendo: eu sou um burrinho. É porque ele aprendeu, entrou na cabeça dele o que é ideologia de gênero. Cuidado! Os pais liberam os filhos para a escola, mas não policia. Acredita que todos os professores estão ensinando matemática. Não! Muitos deles estão ensinando, ó, não é pecado beijar na boca de menino, não. Você é menino, você beija na boca de você quem quiser. Se você quiser beijar até na boca do seu cachorro em casa, você beija. Ah, você não beija o seu gatinho? Beije. E por que não beija a boca do seu coleguinha? As comparações são feitas, as manobras são feitas, a indução é realizada e a mente torna-se uma mente poluída. Sabe o que é? Ei, escute! Sabe como é que é utilizado a quebra do uso de banheiros? Na escola, o menino vai para a escola e fica na porta do banheiro de menino. Agora não vai ter mais placa. Algumas escolas já tiraram as placas. Algumas repartições já tiraram as placas. Então não tem banheiro feminino nem masculino. Sabe qual é o argumento? Ei, preste atenção, ouça-me. Sabe qual é o argumento? O argumento é esse: na sua casa tem 2 banheiros? Tem um banheiro para homem e um banheiro para mulher? Aí o menino na escola diz: não. O banheiro que seu pai entra é o mesmo que a sua mãe entra? Aí o menino diz: é. Então, se na sua casa há um banheiro só, por que na escola não pode ter um banheiro só? Por que no cinema não pode ter um banheiro só? Que bobagem! Vá, entre no banheiro das meninas. Vá, entre no banheiro dos meninos, porque na sua casa só tem um banheiro só. É o argumento que é usado. É o banheiro que é usado. Aí você chega realmente para o seu filho e diz: meu filho, cuidado, não entre no banheiro onde tem menina. Aí ele diz assim: ah, papai, eu estou entrando já há muito tempo. As meninas estão entrando há muito tempo. Há muito tempo lá na escola tem um banheiro só, igual aqui em casa. Ei! O diabo sabe trabalhar. E muitos crentes não sabem se defender. Essa é a diferença. O diabo sabe trabalhar. E nem todos os crentes sabem se defender das ciladas do inimigo. Você está entendendo alguma coisa? É assim que funciona. É assim que está sendo implantado. E algumas pessoas, até crentes, estão na normalidade. Ah, é normal. É normal. Uma irmã aqui na igreja, quando eu divulguei aquele vídeo do padre, uma irmã aqui na igreja: pastor, o meu filho voltou da escola, o filho da irmã, voltou da escola
dizendo bem assim: mamãe, a prof falou que é para eu beijar a boca do coleguinha. Ei, isso tem 2 semanas. Não tem 2 anos. Não foi 500 anos atrás. Sabe o que foi que aconteceu comigo? Nesse sábado eu vim olhar de perto o culto infantil. Porque sobre mim pesa uma responsabilidade de levar pessoas para o céu. Não para minha casa, mas para o céu. Amém? Me pesa essa responsabilidade. Então, há um conjunto doutrinário, uma regra de Deus, e é essa regra de Deus que nós vamos viver até Jesus voltar. Quem quiser ser membro da Apacentar, seja. Quem não quiser, vá para onde quiser. Vai. Deus abençoe. Ah, pastor, eu quero viver uma vida cheia de libertinagem. Vá. Glória a Deus, é uma opção. Mas, enquanto Jesus não vem, e enquanto eu estou aqui, nós vamos seguir a palavra de Deus. Quem concorda, diga amém. É assim, amado. Quem é puro, purifique-se mais. Quem é sujo, suje-se mais. Pais que têm filhos, adolescentes e pré-adolescentes, e até crianças. Ah, ele é tão pequenininho, é esse pequenininho que eles querem destruir. É esse pequenininho que eles querem perverter. Nós achamos que os nossos filhos, ele tem autodefesa. Não é assim não, amado. Se você como cristão não tiver coragem de bater o pé e dizer: não, eu tiro o meu menino da escola, mas essas coisas aqui ele não aprende. Eu vou gastar tempo ensinando. Ah, mas ele nunca vai para uma faculdade. Não tem problema. Ele pode não ir para uma faculdade, mas ele vai para o céu. Mas tem pai não. Prefere o filho numa faculdade, mas desmunhecando. E que nada não, ele escolheu, né? Ele escolheu dizer assim: o que é que eu vou fazer? Eu tenho que amar. Devia ter observado lá desde pequeno, né? As influências, o comportamento, a vida sexual. Converse mais com seus filhos. Eu estava comentando com a pastora. Pastora, muitas meninas, elas não conseguem se abrir para os pais, não conseguem ter diálogo. Sabe por quê? Porque quando vai conversar com o pai vai logo dizendo: você é sem vergonha. Antes de ouvir, já vai ofendendo, já vai maltratando. Quem não é um bom ouvinte, não é um bom falante. O bom falante é aquele que é um bom ouvinte. Que ele ouve, depois fala e fala menos. Entendeu? Alguém está me entendendo? Essa palavra, nessa noite, tem um objetivo. É mudar o nosso comportamento. É acender o nosso despertamento. É acender a nossa vida. Jesus está voltando. E não podemos realmente ser, amado, embriagados com as coisas desse mundo. Pelo contrário, devemos nos voltar para Deus e manter a nossa vida, sabe como? Em santidade. Em santidade. Filmes, muitos filmes, pregando o poliamor, já está passando nas televisões. Muitos filmes. E crente começa a assistir ali e não está entendendo nada. Olha que coisa. O menininho beijou a boca do outro. Passa a achar tudo normal. A normalidade vai invadindo.
E com a normalidade vem o pecado. E o pecado gerado, pecado consumado, gera o quê? A morte. E a primeira morte qual é? A espiritual. Se é crente, a primeira morte é a espiritual. Acabou. Muitos pais permissivos, muitos pais crentes, o Joãozinho não quer ir para a igreja. Eu não criei os meus assim. Não criei os meus assim. Vamos para a igreja. Troca de roupa. Eu não quero. Vai assim mesmo sem querer. Chega lá, o Espírito Santo fala ao seu coração. Mas vai assim mesmo. Vamos para a igreja. Glorificar a Deus. Vai assim mesmo. Hoje tem filhos de crente que congrega na missionária para sentar. Nem ceia vem tomar. E os pais, ele não quis, né? O que eu vou fazer? Deixa assim. A morte espiritual está rondando ele. Ele morre. E depois você vai me chamar para fazer uma campanha de oração para ressuscitar. E eu não vou negar, não. Eu vou estar lá, orando para ressuscitar o seu filho espiritualmente. Por causa de quê? Da sua negligência. Ou você deixou de usar de autoridade. Deixou de realmente usar da autoridade que Deus lhe deu, lhe confere essa autoridade. No dia que o filho domina o pai, oh meu Deus, pode ter certeza, pode jogar a carteira de pai fora. Alguém está me entendendo? Pastor, mas você ainda está naquela de radicalismo? Não, eu não estou no radicalismo, eu estou na autoridade conferida por Deus. É assim que funciona. É assim que funciona. É aquele negócio, passa aqui, você vai para a igreja. E tinha que ir para a mesma igreja que eu congrego. É assim que funciona. Eu vou encerrar. Eu creio que já deu para você entender. Amém? Qualquer coisa você vê lá no YouTube. A primeira parte de manhã e essa segunda parte. Eu vou postar. Eu vou editar a mensagem. Depois da mensagem editada, você vai novamente ouvir e compartilhar. Estamos nos últimos dias. E não devemos negligenciar esses últimos dias. O pecado está muito maior do que antes. Pecado avolumou. E ele não respeita a tua casa, a tua família, a tua esposa, não te respeita, não me respeita. O pecado não respeita ninguém. Porque o pecado é alimentado por Satanás. Satanás alimenta o pecado. E não respeita ninguém. Quem entendeu? Se coloque em pé.